Xitsonga política, política ilirimi la wena. Xitsonga política. Ora viva, todos nós acordamos nesta madrugada com estas imagens que estão a circular o país e o mundo do encontro do presidente Venâncio Mondlane e o senhor Daniel Chapo, certo? Há quem virá aqui dizer não. O Daniel Chapo é presidente. Caríssimos, Moçambique já foi dividido, cada um tem o seu presidente, cada um fala como quiser. Se ele é teu presidente, é teu presidente, chama ele de presidente, tá certo? Aconteceu o encontro, jovens, não importa de quem foi a iniciativa, não vamos trazer aqui ideias, porque a iniciativa foi, não estamos interessados. O importante é que este encontro aconteceu, ponto final, nova linha de travessão, certo? Aconteceu. Mas ao presidente Venâncio Mondlane, a mim como aquela jovem que anseia a mudança, como essa jovem que entrou nessa causa, fiquei decepcionada em alguns pontos. Por que o senhor não nos comunicou que este encontro iria acontecer? Se estamos a trabalhar na base de transparências, confias tanto àquela gente? Confias tanto àquela gente, o ponto de não comunicar ao seu povo? Tu não poderias tomar do microfone e dizer, olha, porque vai acontecer encontro, porque obviamente teriam aqui medo de possíveis tumultos, nada disso, não é? De possíveis barulhos, as pessoas estão a dizer, se calhar ele teve medo dos barulhos, nada disso. Mas não confia aquela gente o ponto de tu ter encontro, apertar as mãos, sem dizer nada ao seu povo antes. Nós não confiamos neles. Não confiamos. Este é o primeiro ponto. Segundo, por que aquele encontro aconteceu de madrugada? Por quê? Comportamento de feiticeiros, não? Apesar de que em Moçambique os feiticeiros já não vão de noite, de dia mesmo, até te apertam as mãos. Esse é outro ponto. Terceiro ponto. Quantas vezes não apertaram as mãos do senhor Afonso Dhlakama? É outro ponto. O quarto, caríssimos, eu garanto-vos de que aquele encontro aconteceu à revelia dos tubarões do partido no poder. Não se esqueçam que o partido da Massaroca, que já não faz pipoca, tem lá aqueles que se consideram donos e proprietários daquele partido. Naquele partido existem 2, 3, 4, 5 alas. Entre eles se beliscam ali. Então podem crer que aquele encontro aconteceu à revelia daqueles tubarões. Porque esta confusão toda que Moçambique está a viver, este marabarismo todo que Moçambique está a viver, traz benefícios a esses tubarões. E podem crer que eles são primeiros a não quererem de diálogos. São os primeiros a não aprovarem o encontro. São eles. Portanto, eu acredito que o senhor Daniel Chapo, nesse momento, está lá a receber puxões de orelha aos donos deles. Mas voltando ao assunto do mais velho, Dhlakama, quantas vezes não apertaram as mãos do senhor Afonso Dhlakama? O que de lá vinha? Quais são os resultados que vinham deste aperto de mão ao senhor Afonso Dhlakama? Lembramos-nos bem que quando apertaram-lhe as mãos pela última vez, lá em Gorongosa, passou-se apenas um mês e fomos enterrar o senhor Afonso Dhlakama. São adultos, vocês compreendem. Então, o presidente Venâncio não vai apertar mãos à toa sem nos comunicar. Nós não entramos nessa causa. Aliás, esta causa não é por ti, é por Moçambique e por todos nós. Portanto, nós temos direito de saber quando vais apertar mão às cobras venenosas. As cobras venenosas não se apertam a mão de ânimos leves. Eu acho também que o senhor presidente Venâncio Mondlane devia usar luvas naquele aperto de mão. Sabemos que confias em Deus, mas tens que precaver. Vamos aguardar deste aperto de mão. Comecem a ter apertos de mãos saudáveis. Bom dia, telespectadores. Vamos poder partilhar o nosso sentimento, a nossa análise relativamente ao encontro havido ontem do presidente Daniel Francisco Chapo e o engenheiro Venâncio Mondlane. É o seguinte, Moçambique não é uma ilha. Moçambique deveria estar a acolher as experiências que os outros países eles têm estado a poder praticar, sobretudo quando se trata, neste caso, desse processo democrático, a transparência. Nós vimos há pouco tempo os encontros havidos com o Donald Trump e Vladimir Putin, a questão das ligações telefônicas,
os encontros que Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram foram encontros abertos, foram encontros que todo o debate estava sendo transmitido na íntegra para todos os interessados. Então, nós aqui em Moçambique continuamos ainda com a situação de segredos, não é? Não há indicação daquilo que está acontecendo. O que nós, proximamente, o que nós podemos estar a ver aqui é uma situação de descontentamento por parte da população. Era importante trazer sempre aquela questão da transparência. Não nos traga apenas fotografias. Não foi transparente aquele encontro? Não, estou a dizer o seguinte, é que é preciso que se diga tudo o que está-se a debater num encontro como aquele, não é? Toda a conversa, a vida deveria ser televisionada, desde o princípio até ao fim. Porque nós estamos a ser habituados a esse cenário. E não só, durante muito tempo, este país já teve situações dessas negociatas, mas para que no fim a própria população não beneficie em nada sobre tais negociados. Apareciam sempre com comunicado de imprensa daquilo que foi debatido, mas que não tínhamos o sumo, a essência do debate que terá havido. Olha, quando era para o poder do Donald Trump poder falar com o Volodymyr, aliás, com Putin, foi bastante publicitado que no dia X Donald Trump e Putin vão poder falar ao telefone. E chegado o dia, houve interpretação a apresentação da conversa em direto à vida nesses telefonemas. Isso significa efetivamente a transparência naquilo que se falam, porque transmitir apenas que nós estávamos reunidos, debatemos isto, mas aquilo, e sem que se comunique exatamente o que se falou em direto, isso acaba trazendo sempre desconfiança por parte da população. Então, aqui há uma exortação, sobretudo, a chamar ao Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane sempre ele disse de que qualquer encontro que havia de ter com os governantes, esse encontro seria perante a imprensa, será televisionado, toda a conversa ela estaria ao dispor da sociedade. Então, que paute por esse compromisso que ele assinou. Não pode haver encontros que pura simplesmente nós vamos ter comunicado de imprensa. E Venâncio Mondlane deve perceber que traz nas suas costas todas as pessoas que morreram para poder seguir a causa que ele está a promover. Então, sendo assim, todos estão interessados de poder apanhar ponto e vírgula de todo e qualquer tipo de conversa que ele puder ter com o presidente Chapo. E mais ainda, ficou de certa maneira o primeiro a divulgar aquele encontro foi o Daniel Francisco Chapo na sua página do COI. E não tivemos essa questão na página do Venâncio Mondlane, não estava lá. Isso claramente começa a perder ponto o Venâncio Mondlane ao poder proceder dessa maneira. Provavelmente, talvez quem deveria ter sido o primeiro a divulgar, mesmo esse Venâncio, deveria ter indicado, olha, eu fui convidado para um encontro com o presidente da República e todo mundo saber que naquele momento ele iria para lá. Não pode haver segredos aqui, porque os assuntos que aqueles dois foram debater lá não são assuntos deles, são assuntos da sociedade. E a sociedade tem que ser comunicada, não pode ser apanhada de surpresa e nem tem que, pura simplesmente, fazer debates assim ao escuro e depois começar a dizer que nós reunimos. Não faz sentido. Ok, muito obrigado, doutor Martins. O encontro em si, ele devia acontecer, aliás, todos os moçambicanos estavam à espera desse encontro. O que falhou aqui é efetivamente de não ter sido publicitado esse encontro, de não ter sido televisionada toda a conversa, a vida entre os dois, porque o Venâncio Mondlane, assim como o Daniel Francisco Chapo, sabe muito bem de que todos os acordos, todas as conversas que desaguaram nas assinaturas dos acordos passaram por essa metodologia.
e que essa metodologia acabou frustrando a sociedade. Então, por que seguir uma metodologia que já provou que ela não é compatível com relação àquilo da transparência que nós queremos que seja? As eleições não têm sido transparentes e justas. As conversações que têm havido também não têm sido transparentes. O consumo público aparece ali, são apenas declarações do final do encontro. Mas, no entanto, não há aquela questão da apresentação direta de tudo quanto ela possa fazer. O que falhou é exatamente isso. Neste momento, pode-se descontar essa questão, mas Venâncio Mondlane, ele é exortado a garantir com que todas as conversas que vierem devem ser televisionadas. Não há nada de segredo aqui. E também indicar à sociedade, sobretudo aqueles que o apoiam, aos familiares que perderam seus entes queridos para apoiar a causa, que também é a causa dos próprios, que eles não possam ser apanhados de surpresa de qualquer tipo de encontro que possa haver. Perdeu ponto pelo fato de também o Daniel Francisco Chapo ter sido o primeiro até a anunciar esse encontro, enquanto Venâncio Mondlane está em silêncio. Na sua página não houve esse encontro. Fez uma publicação atrás de uma imagem do Venâncio Mondlane. Muito mais tarde. Aí está, exato. Foi muito mais tarde. Quem foi o primeiro a divulgar esse encontro foi Chapo. Então, deveria ter sido o inverso, porque ele carrega pessoas magoadas, pessoas que perderam seus entes queridos. E não, para além disso, o compromisso que ele fez de que não haveria nenhum encontro sem que ele fosse televisionado, sem que a conversa toda fosse indicada. Aliás, é isso que eu estava a dizer. Vamos aprender com as outras democracias. Todas as conversações que envolvem aquilo que são preocupações do povo devem ser televisionadas. Veja, por exemplo, aquela querela que houve entre Trump e Volodymyr Zelensky, não é? Diretamente aquelas palavras sujas que andavam a se lançar de um lado para o outro estavam sendo televisionadas. É isso que nós já queremos que seja feito. Se eu perguntasse entre Chapo e Venâncio Mondlane, quem deve mais ao povo? Quem deve explicações ao povo? Quem deve colocar o povo a par das coisas? Quem tem essa responsabilidade? Olha, os dois têm essa responsabilidade. Tanto o próprio o Daniel Francisco Chapo diz que querem fazer diferente para segundo o seu performance, como tem dito. Agora é para fazer de forma diferente e obter resultados diferentes. Então, nesse contexto, Daniel Francisco Chapo sabe muito bem por que as negociações anteriores estão sendo descredibilizadas, os acordos anteriores estão sendo descredibilizados pela população. Porque aconteceu o mesmo tipo de ser e estar. Conversam e depois vêm ao público, tiram fotografias, apresentam o comunicado do público, mas não apresentam a essência da conversa. Tudo isso está a desaguar numa situação de descrédito por parte da sociedade. Então, o que nós pretendemos neste momento, estão de parabéns terem se encontrado, mas, no entanto, fica aqui uma nódoa por não terem televisionado toda a conversa que havia. O que vai ficar agora são especulações que cada um de nós vai tirar. Não é? E não é bom. Onde há especulação, acaba criando um descrédito daquilo que devia ser uma boa coisa para a sociedade, quando afinal não. Então, são recomendados, exortados neste momento, os próximos encontros, por favor, tratem de poder anunciar à população. E mesmo esse encontro, se é que aí deve ter havido uma gravação, seria bom que vocês publicitassem essa gravação para a sociedade saber o que vocês trataram nesse encontro de fato.
Xitsonga Política. Política hi ririmi la wena. Xitsonga Política.